Olá para você que está passando aqui pelas nossas redes sociais, eu sou Fernando Calisto e esse é o Pode Ver, o podcast do Jornal Verdade e hoje, mais uma vez, recebendo pessoas especiais. Gente, estamos no mês de março, né, que é o mês da mulher. Afinal, já estamos no finalzinho do mês de março. E eu acho muito importante a gente trazer pessoas importantes, pessoas aí que estão antenadas nessa sociedade hoje. Nada melhor do que trazer duas jornalistas e assessoras para a gente falar sobre o papel do jornalismo e da assessoria de imprensa na sociedade. E também esse papel desenvolvido muito legal pelas mulheres também. Hoje, primeiramente, eu quero dar um olá especial para Ana Luísa Silva, a Ana que está aqui com a gente, a Ana da Casa da Comunicação. Ana, seja bem-vinda ao Pode Ver, é um prazer receber você aqui. Obrigada, Calisto, pelo convite, fico muito feliz e que a gente possa aí contribuir com essa conversa. Maravilha, Ana, vamos discutir muita coisa legal aqui também. Estou recebendo também a Carolina Ribeiro, a Carol que também é assessora e jornalista lá na ACIF e está aqui com a gente hoje. Carol, seja bem-vinda ao Pode Ver. Obrigada, Calisto, muito feliz com o convite. Como a Ana falou, espero que seja um bate-papo bem legal aí pro pessoal assistir. Maravilha, vamos começar então já falando da história do jornalismo, né? Todo mundo fala que o jornalismo é um bichinho que pica você e depois você não consegue fugir, mas eu quero saber de você primeiramente, Ana, como surgiu essa vontade? Como você começou, como? Lá criança, nas filmagens do papai já pegava o microfone e queria entrevistar todo mundo. Como é que começou essa história da Ana e do jornalismo? Na verdade, o jornalismo nunca fez parte, assim, da minha vida, dos meus sonhos, na verdade, não. Eu sempre quis ser, queria ir para a área jurídica, então eu queria ser advogada, queria ser juíza, essa era a minha vontade, assim, de criança e adolescente. Mas durante todo o tempo, assim, de escola, eu sempre tive boa redação, sempre fui muito comunicativa. Quando criança, as professoras sempre me pediam para ler as matérias, né? Lia aqueles textos e, enfim, eu sempre era leitora oficial da turma. E isso sempre me acompanhou e eu sempre fui muito boa com escrita e com essa parte de comunicação. Então, aos 18 anos, eu sou de Delfinópolis, aos 18 anos eu vim para Franca para poder fazer faculdade, só que até então eu estava buscando ser advogada. Só que nesse meio tempo eu falei, eu acho que eu quero ser assistente social. Sempre com esse senso de justiça, percebe, né? Uhum. Então, eu sempre aí eu falei, eu quero ser assistente social. E aí, nesse meio tempo, conheci a oportunidade de escrever para o Jornal Comércio da Franca como leitora, opinião do leitor, que tinha uma sessão ali no Jornal Diário como opinião do leitor. E eu comecei a escrever para o jornal opiniões a respeito de diversos temas, enfim. E aí eu gostei. E eu falei, cara, então eu acho que talvez meu senso de justiça esteja no jornalismo. Dar voz a quem, né, não pode falar, poder ajudar quem precisa. E aí foi onde 4 anos depois que eu cheguei em Franca, com 24 anos, eu entrei então na faculdade e aí, realmente, o bichinho da comunicação me picou e não me deixou mais. E você tem alguma preferência com relação ao jornalismo? Escrito, falado, TV? Ou você prefere ficar hoje em dia como assessora nos bastidores mais assim? Assim, eu tive oportunidade de atuar em todas as possibilidades, as vertentes do jornalismo, né? Então, desde o meu primeiro mês de faculdade, eu já entrei na assessoria de imprensa da universidade, né? Onde eu estudava. Então, eu trabalhei ali por um tempo, depois eu fui para a TV Record, trabalhei lá como produtora, depois eu fui para o Comércio da Franca trabalhar numa TV que o jornal estava abrindo, desenvolvendo, e aí eu trabalhei com aquilo por um tempo, por conta da expertise que eu tive na Record. E depois disso, eu saí e fui trabalhar com revista de turismo. Depois fui ser assessora política. E aí foi desenrolando. Depois eu fui para a CIF, né, para trabalhar como jornalista ali da revista, que tinha uma revista empresarial na época. E fiquei lá quase 10 anos, fazendo a revista e atuando em algumas revistas também que tinha na cidade, fazendo freelancers e tal. Depois, em 2019, foi quando surgiu, assim, na verdade eu já vinha nutrindo a vontade de montar o meu negócio, né, como assessora de imprensa, porque eu entendia que Franca tinha essa lacuna, e meu marido também é jornalista, né, também nosso colega de trabalho, Marco Felipe, e aí eu conheci também ele no jornal, a gente trabalhou junto e tal, e ele também tinha essa vontade, né, que a gente abrisse alguma coisa juntos.
para que nós conseguíssemos trabalhar juntos, né? Trabalhamos por um tempo na CIF e aí depois, em 2019, eu falei, eu quero engravidar, já tô ficando mais velha e tal. Aí eu falei pra CIF, olha, eu tô querendo engravidar, que tal aí a gente tirar o CLT e eu me tornar PJ pra eu conseguir, que eu acho que vai ser melhor pra mim e tal. Aí eles toparam, aceitaram o desafio. E aí foi onde eu abri a empresa, a Casa da Comunicação Franca, atuando então como assessora de imprensa junto com o Marco. Então a história é essa, mas assim, hoje eu me vejo muito mais no atendimento com a imprensa, né, e atendendo os nossos clientes, do que na parte efetiva de escrita, né, aquele hard news, aquelas matérias, né, que a gente escrevia e tal. Tudo aquilo que é de atendimento, então quando vai fazer uma produção para uma matéria, né, uma produção para uma matéria de TV e tal, uma produção para um podcast, tudo que é aquilo que é atendimento e que se faz uma produção por trás, é uma coisa que eu gosto muito, que é a coisa de conversar. Mas, assim, eu sei fazer tudo, mas o que eu gosto mesmo é atendimento. E é assessoria de imprensa. Maravilha, maravilha. A gente vai falar sobre muita coisa sobre isso ainda, mas eu quero saber da Carol também, que vem lá da gigante Guaíra. Só não é maior do que a grande Viradouro, que acopla ali Ribeirão Preto, Barreto, Sertãozinho, né, a grande. Na verdade, Guaíra pertence à grande Viradouro, deixar bem claro. Carol, mas me diz uma coisa, como que foi que o bichinho do jornalismo te picou lá na Guaíra, na grande Guaíra, como que foi que isso tudo começou? Você veio pra cá faz o quê, uns 8, 9 anos? 9 anos, agora em abril completo 9 anos, morando em Franca, né? Eu estudei aqui, fiz minha faculdade aqui, mas pra morar eu vim há 9 anos. Assim, Calixto, é engraçado até falar, porque se for pra me recordar, eu não lembro quando esse bichinho me picou, não. O que foi exatamente o que me levou. Eu me lembro de conversar com os meus pais, quando eu era criança, que eu queria ser professora. Sempre gostei muito, assim, dessa área, queria ensinar. E assim, em algum momento ali eu desviei. Eu sempre gostei, assim como a Ana, de escrever. Sempre fui muito melhor nessa área também, apesar que hoje em dia eu falo, nossa, eu era boa em exatas também, às vezes podia ter ido por um caminho ali. É verdade. Mas eu sempre gostei muito de escrever, então em algum momento, assim, eu gostava muito de séries que tinham personagens que eram jornalistas, filmes, então eu acho que em algum momento eu me encantei, assim, e acabei falando, não, vou fazer jornalismo. Eu comecei um pouquinho mais tarde, não com 18 anos a faculdade, comecei com 21, mas aí nessa época eu já tinha isso muito certo na minha cabeça, que eu queria ser jornalista. E o engraçado, assim, também é que eu nunca quis fazer TV, porque muita gente entra, né, no jornalismo querendo fazer essa parte. Muita gente quer aparecer. Eu não sou assim, mas muita gente é assim. Não. Tem gente que só quer isso. Tem gente que gosta. Na verdade, o meu é bem o contrário, porque eu sou muito tímida, então eu gosto realmente de escrever. Hoje é minha primeira entrevista, eu nunca... Porque, assim, eu não sou mesmo de aparecer. Hoje em dia, obviamente, se precisar, a gente aparece, né? Mas não é uma coisa, assim, que me encantava, assim... Esse dia eu tava conversando com uma amiga, né? A gente tava brincando que quando você fala que é jornalista, é até uma das perguntas que todo mundo faz. Ah, você quer ir pro Jornal Nacional? Não, nunca tive esse sonho. Eu tinha vontade de escrever na Folha, no Estadão, isso sim. Mas de aparecer, assim, nunca foi o meu intuito mesmo. Mas eu sempre, assim, eu gosto também. Eu sou muito feliz, né, no jornalismo. Acho que o bichinho... me picou ali quando eu realmente consegui começar a escrever, a fazer as minhas matérias, porque eu consegui realizar esse meu desejo desde o início, porque desde que eu me formei eu sempre trabalhei com o jornalismo impresso, né? Então, escrito, agora portal, né, digital, mas eu sempre consegui ir por essa área. Não, é muito legal isso, porque essa questão de meios, né, de comunicação, cada um tem ali a sua visão, a sua questão e qual que você mais gosta, né? Porque a gente tem TV, o rádio também, que muita gente adora, e tem também o jornalismo escrito, que a gente tem jornais, revistas e tudo mais. A gente sabe que é bem difícil, escrever não é fácil, né? Escrever, às vezes tem gente que tem muito mais facilidade pra abrir o microfone e começa a falar, mas aí você fala assim, ó, faz um TC pra mim, um texto curto pra mim. O cara sofre, sua e não consegue sair nada. Mas se abrir o microfone, o cara fala 2, 3 horas seguidas. E tem outras que também se apresentam muito bem na TV, né? Tem uma aparência muito boa e consegue trazer, tem uma articulação legal. Mas eu acho que todos os meios são muito importantes, né? Sim. Todos os meios são maravilhosos. E hoje em dia,
a gente sabe que com a chegada da internet, a gente precisa ser multi, né? Então, aqui, na verdade, a gente é multi. O Pedro é editor, o Pedro escreve, o Pedro apresenta a Hora do Tigrão. Pedro saiu da faculdade pra cá, uma grande descoberta que a gente trouxe aqui pra cá, um menino muito bom. E aí, ele também tem que aprender tudo. Logo, logo vou trazer podcast também, vai me ajudar aqui também o Pedro. Ele não gosta muito, ele tem vergonha, né, Pedro? Super. Mas aí, a gente sabe que com a chegada da internet, a gente tem que ser multi. Né? E aqui, no caso, na verdade, tem que apresentar programa na rádio, tem que apresentar podcast, tem que saber escrever. E vocês, como vocês veem essa novidade, que é essa chegada com essa questão de ser multi, né? Como funciona? Porque a gente sai do jornalismo, a gente faz a faculdade, na faculdade a gente aprende teoria, mas a prática mesmo a gente aprende com com o estágio, aprende com a vida e a gente aprende cada dia, né? E nessa questão toda, com a novidade, a chegada, como vocês veem esse desafio para as mulheres, né? Vocês como mulheres, vocês veem que existe alguma diferença entre mulher e homem nesse meio? Você acha que vocês têm alguma, como posso falar, algum empecilho a mais que os homens para desenvolver toda essa questão ou não? Pode? Pode começar, Ana. Eu penso assim, eu entendo que tem uma desigualdade de gênero. Sinto que existe realmente e, assim, é uma coisa que a gente precisa, de fato, falar, lutar pelos nossos direitos e tal. Mas eu nunca sofri nada, assim, na pele por conta de ser mulher. Eu acho que, assim, pela safra que a gente viveu ali em meados de 2008, mais ou menos, né? Era bem equilibrado entre homens e mulheres. Não tinha só homens e nem tinha só mulheres. Mas eu penso que, assim, eu fui cavando o meu espaço, claro, sabe? Em tudo, na verdade, na minha vida, na minha trajetória toda, eu fui cavando o meu espaço. Então, de fato, quando eu trabalhei na assessoria de imprensa, que foi meu primeiro trabalho, lá em 2007, quando eu entrei na faculdade, tinha mais homens do que mulheres, mas também tinha uma mulher, né? Então, tinha 2 homens e uma mulher. Eu percebo que, assim, é um movimento que tinha mais homens, mas eu acho que, assim... não é só pelo fato de ser mulher, né? Pelo fato de muitas vezes as oportunidades não surgirem ou as pessoas também não quererem e não agarrarem aquilo. Eu fui cavando o meu espaço, mesmo sendo mulher, né? O fato de eu ter conseguido obter ser PJ para engravidar é um olhar, e assim, veio de um homem, um olhar de falar, não, tudo bem, eu acho que pra gente vai dar certo, e se pra você der certo, tá ok pra nós, né? E não veio um olhar acolhedor de uma mulher, né? Veio de um homem. Sim. Né? Então, eu penso que, assim, existe a desigualdade, mas eu penso que em Franca, as coisas não acontecem de uma forma tão carrasca quanto em grandes corporações de comunicação, sabe? Que a gente sabe que tem uma coisa muito patriarcal, muito masculina, muito, né, aquela coisa de, não, é porque nós somos homens e... Eu nunca senti muito isso na pele, não. Eu acho que atualmente a questão da divisão entre homens e mulheres, pelo menos no jornalismo, está bem equilibrada, pelo menos na visão que a gente tem. Porque se a gente pegar das maiores redes de televisão, que é a Globo, né? Os maiores a maioria das apresentadoras de jornais são mulheres, né? Você tem aí quem apresenta o jornal hoje, na realidade, às vezes invertem, né? O homem e a mulher, mas aí você tem outros jornais que são apresentados pelas mulheres. O Jornal da Noite é pela mulher, no Jornal Nacional você tem um homem e uma mulher, no Jornal da Tarde você tem mulheres, aqui na IPTV são mulheres que apresentam também, né? Tem só o Danilo e tem o Guilherme, mas tem outras 2 meninas também que apresentam. Então, eu acho que o jornalismo aqui também, na região e nas grandes, está bem dividido. Em Franca, na época da nossa redação, no qual trabalhamos todos juntos, caso não saibam, eu trabalhei com as 2, não sei se vocês trabalharam juntas. Não. Pelo menos eu trabalhei... Na época, a gente tinha muito, às vezes, mais meninas do que meninos, vamos falar assim, na época como repórter na redação. Mas, e qual que é a sua visão, Carol? Compartilha dessa visão conosco? Eu acho que em tudo, né? Hoje em dia, as mulheres, lógico que estão conseguindo ocupar mais lugares, assim, existe uma luta muito forte e muito importante, né, em relação a essa igualdade, em tentar isso. Existem ainda, é lógico, assim, muita coisa a ser conquistada. A gente continua com diferença salarial, continua com todos os problemas. Existe, sim, ainda chefes que têm o preconceito na parte da gravidez, como a Ana falou, porque a pessoa vai ficar 4 meses fora, vai ter uma dedicação ali para o filho, existe ainda isso. Mas eu acho que
em contrapartida, existem também aqueles que realmente vão pela competência. Que hoje eles esperam o profissional, né? Eles enxergam além disso. Que eu acho que é a principal luta. Eu acho que a gente tem que parar de enxergar se é homem ou se é mulher. A gente tem que enxergar o que aquela pessoa realmente entrega, o que ela faz, o talento dela, o profissional que ela é. Então, eu acho que é nessa parte, assim, nesse sentido que ainda a gente está caminhando, né? Assim, conseguiu avançar bastante e quem sabe um dia chegar ali no ideal, né? Mas eu acho que temos avançado. Até porque homens e mulheres podem entregar o mesmo, né? E por que não a questão salarial, por que não receberem o mesmo salário? Por mais que a gente tenha piso salarial, pelo menos para o jornalismo, a gente vê que isso não é feito, né? Ou seja, as pessoas não seguem. Sim. Às vezes pagam mais aos homens mesmo e menos às mulheres. Mas eu acho completamente errado isso, eu acho que deve ser equilibrado. Eu acho que essa é um problema sério mesmo. A questão salarial em si, eu acho que é o que mais pesa hoje em dia. Sim, né? com certeza. Também E voltando um pouco naquilo que você falou sobre se desenvolver também, eu acho que não tem uma diferença entre homem e mulher. Eu acho que os dois têm capacidade de se desenvolver em todos os campos do jornalismo. É óbvio que, assim, um vai ser melhor em alguma coisa do que o outro, mas hoje na nossa profissão exige muito isso, né? De ter que ser bom tanto na escrita quanto fazer uma foto. A gente tem que ser ali, ó, polivalente, fazer tudo, né? Fazer vídeo, fazer tudo, fazer assessoria. E eu acho que isso a gente vive muito na prática. Talvez até por estarmos no interior, né? Porque aqui é mais assim, em capitais, até em Ribeirão, talvez a gente vê mais assim, o profissional, ou ele trabalha só na TV, ou ele trabalha só no impresso, ele tem mais. Só que eu acho que o profissional também foi vendo que isso era uma necessidade, que ele podia também ampliar, né, o seu campo de atuação e até ser melhor remunerado por isso, então, assim, conquistar mais coisas em relação a isso. Então, eu acho que é legal isso da nossa profissão também, porque a gente pode atuar em várias coisas e tá, assim, sempre aprendendo, eu né? acho que nessa nossa safra, a gente não sofreu tanto impacto, porque a gente vem de uma redação que nos exigia isso também. Sim. Então, a gente escrevia e a gente tinha que fazer para o rádio, né? Então, isso já era um movimento que nós aprendemos e que, assim, acabou que nós incorporamos isso junto com a internet. Então, a gente muitas vezes tinha que fazer um texto que ia para o jornal, para o impresso, um spot lá, uma notícia para o rádio e um texto menor para o portal. Então, a gente já tinha esse movimento. Hoje, a gente percebe, principalmente em Ribeirão, né, com a IPTV e tal, a gente percebe que tem um movimento já dos jornalistas, principalmente da CBN, aparecendo na TV, né? E, ao contrário, os jornalistas da TV fazendo algumas coisas para a rádio. Então, tem-se já exigido isso em outras praças, né? E nós, acho que do interior, bem assim, a Carol colocou, porque nós sempre tivemos que fazer tudo, né? Nós sempre tivemos que ser multi. Exatamente. E assim, eu acho que o grande lance é não ser remunerado à altura disso. A altura por ter feito tudo, né? Por fazer muitas coisas, porque de fato a faculdade ela nos dá essas oportunidades, né, da gente aprender tudo. Que faculdade que te dá a oportunidade de ser tudo. Exatamente. E no jornalismo nós temos essa condição. Nós temos condição de ser radialista, nós temos condição de ser apresentador de TV, repórter de TV, produtor de TV, produtor. A gente tem N possibilidades. Assessor, redator, a gente tem muitas possibilidades, né? Editor, enfim. Então, assim, só pela faculdade a gente já consegue tudo isso. E o mercado de trabalho aqui, principalmente em Franca, exige que a gente seja multi. Exato. E eu não acho que isso seja ruim. Eu acho que isso é muito bom para nós. Eu ia entrar nessa questão. Eu acho que a questão de ser multi é muito melhor para você do que para a própria empresa. Eu penso. Porque você agrega o seu currículo, né? Se você sabe falar no rádio, sabe falar na TV, sabe escrever, sabe editar, sabe diagramar, sabe fazer um monte de coisa, você larga na frente de outros concorrentes que estão aí. Mas, entrando numa outra questão que eu fico preocupado com relação ao jornalismo em Franca, conversando com o Pedro recentemente, o Pedro é da última turma, ele tinha 10 alunos na sala dele, se eu não me engano. Então, o jornalismo, meio que a faculdade, eu posso dizer que ela está decaindo assim, na quantidade de pessoas que enfrentam. Tudo por questão de que a nossa profissão deixou de ser...
uma obrigação, ou seja, você não precisa mais do diploma para exercer o papel de jornalismo. O que eu acho errado? Porque, por exemplo, eu não posso ir lá na OAB ou ir lá no tribunal defender alguém como advogado e depois falar, não, eu sou advogado mesmo eu tendo feito jornalismo. Mas você pega advogados aí e falam que são jornalistas. Você pega aí agricultores e falam que são jornalistas. Nada contra, gente, é só uma questão. E eu acho muito errado isso. São 5 anos. Tá certo, sabe escrever? Beleza, mas você não sabe, cara. A gente passou por 4 anos ali estudando todas as questões com relação ao jornalismo e você tá aí falando que é jornalismo, sendo que não... E depois essa pessoa tem o mesmo peso que você que fez faculdade, entendeu? Eu acho muito errado essa questão. Essa questão é bem triste mesmo. Eu lembro que bem no ano que eu ingressei na faculdade, teve essa mudança, tanto que no primeiro semestre eu acho que tinha mais de 30 alunos na minha sala. Voltamos para o segundo semestre e já tinha 15, 20 no máximo ali. E que concluiu mesmo a faculdade, eu acho que fomos não sei se chegou a 15. Mas isso tirou muito mesmo, assim, essa gana, vontade de fazer o curso, né? Meio que descredibiliza mesmo a profissão. A pessoa sabe que ela não precisa daquilo, ela pode escrever qualquer coisa, vai ali, consegue apresentar no ministério lá e tem um MTB que a gente ficou ali 4 anos estudando, batalhando para ter. Então, isso eu acho que tira muito, assim, da nossa profissão. Eu acho que a nossa classe perde muito com isso, né? Demais. E, de fato, assim, você bem colocou, qualquer pessoa pode ser jornalista, mas nós não podemos ter qualquer profissão. Nós não podemos atuar como qualquer profissão. Né? Então, assim, isso é muito ruim para nós. Só que eu também acredito muito que isso vai mudar em algum momento. Porque, a expectativa é essa, né? Porque, assim, também lá em 2007 já teve esse movimento, essa queda, né? Esse declínio. Nós começamos com 33 alunos na minha sala e terminamos com 12, né? Em 2014. 2010, na verdade. Então, assim... Olha que declínio que foi. E assim, as turmas, elas sempre começam com muito e depois elas caem, né? Do jornalismo em si. Eu acho que assim, a gente perde muito, só que agora com o negócio da internet, de que todo mundo pode ser repórter, que todo mundo tem o celular à mão e ele pode se sentir repórter e tudo mais, é uma coisa que desabona um pouco, né? Eu acho que isso faz com que nós não tenhamos principalmente dos veículos, um olhar profissional. Exato. Mas eu tenho contatos com grandes veículos, né? Por conta da assessoria, eu tenho contato com grandes veículos. O que me deixa muito satisfeita é que esses grandes veículos não abrem mão de bons profissionais. Que interessante, isso é muito bom. Então, assim, bons profissionais sempre vão ter o seu lugar. A gente sempre vai lutar pelo lance do salário, a má remuneração, porque nós jornalistas sabemos que somos mal remunerados. Nós sabemos de tudo isso. Só que os grandes veículos de comunicação, eles prezam muito por profissionais. Então, não adianta você querer muito, você ser advogado e querer muito escrever para a Folha de São Paulo e não ter um MTB. Sinto muito, meu amigo, você pode escrever num jornal do interior. Folha de São Paulo não vai te aceitar. Então, isso me dá uma certa esperança, sabe? Sim. Né? De que, assim, a gente ainda, embora não seja exigido o diploma, mas os grandes veículos de comunicação do Brasil... ainda exigem, a menos que sejam aquela exceção. Nós temos até um colega de trabalho que trabalhou conosco na redação e que ele não terminou a faculdade, ele trabalha numa TV do Vale do Paraíba, né? E assim, isso é uma exceção, porque ele tem muito talento. Sim, né? mas ele fez rádio, ele tinha rádio, né? Então ele trabalha como apresentador, isso já tá ligado também na questão. Isso ajudou. Pelo menos ele tem alguma coisa. Porque muitas vezes Mas ele começou o jornalismo, ele fez um ano e ele começou, assim. Depois ele foi pra minha turma, saiu, depois ele ficou indo e voltando, né? Sim. Mas não conseguiu concluir. Mas muitas vezes em grandes jornais, né, em grandes emissoras de TV, eles exigem que a pessoa seja formada em jornalismo. Nesse caso específico também, eu não sei, mas eu acho que ele tinha retornado, estava estudando. Eu acho também que ele fez alguma coisa mas eu acho que também a questão é que as fake news também chegaram com tudo e levantou um olhar mais cuidadoso para isso, né? Que realmente não é qualquer pessoa que pode escrever, não é qualquer coisa. A internet dá uma liberdade para essas pessoas que não têm ali esse conhecimento técnico, que não sabe da ética da profissão, que não sabe realmente o que é jornalismo, que é muito importante, né? Essa ética que a gente tem, o que a gente aprende sobre isso, né?
sobre esses valores que a gente tem que seguir. E então eu acho que assim, realmente os grandes veículos mesmo, eles realmente fazem questão do diploma, Sim. fazem questão que o profissional seja realmente profissional, né? E nós que temos valores e que acreditamos na nossa profissão, nós, né, não trabalhamos em grandes veículos, mas nós seguimos esses valores, esses princípios do jornalismo. Sim, eu acho interessante que a Carol tocou, eu ia entrar nessa situação, nessa questão, que é a questão das redes sociais. As redes sociais foram o que mexeram um pouco com relação ao jornalismo, porque todo mundo começava a publicar, escrever notícia, a Deus dará, Sim. como sem verificar, né? Sim. E o que acontece? É o que eu disse antes, como a gente aprende jornalismo. A gente sabe como dar a notícia, como trazer a informação. Onde buscar a verdade, exatamente, né? E como você aí saber analisar o que está acontecendo. Não é escrevendo ali sem saber. Porque hoje em dia nas redes sociais as pessoas não sabem analisar e também não sabem ver, né? Você escreve qualquer coisa lá na sua rede social, exemplo, vamos falar, podcast na quinta-feira, suponhamos, com Ana e Ana, suponhamos. Aí a pessoa fala assim, ó, quem vai estar nos podcasts? Que dia vai ser o podcast? Sim. Não sabe ler mais hoje em dia. Não sabe, aham. E as pessoas tentam escrever hoje nas redes sociais porque tá liberdado, né? Você abre uma rede social, daqui uns dias você tem 1000 seguidores, escreve, e aí o pessoal acha que aquilo que você escreveu já é verdade. Esse é um problema sério. Então, eu acho que a importância das pessoas seguirem e lerem nas redes sociais é bom procurar se a informação é verdadeira num meio de comunicação. Sim. Porque um jornal vai trazer aquilo com veracidade, vai trazer informação, vai buscar atrás. E esse é um outro problema que a gente passou a ter com as redes sociais. Desmentir problemas que estavam nas redes sociais. Né? Eu acho que na pandemia a gente viveu aí o ápice, né, Exatamente. de tudo isso, né? Como que foi ruim, o tanto que fez mal mentalmente para as pessoas lerem coisas que não eram verdades, né? E achando que era verdade, e disseminando aquilo que não era verdade. Não, e todo o trabalho para desmentir isso é um trabalhão, assim, né? Que aí quem faz realmente é o profissional, é o jornalista sério. Mas é muito complicado esse movimento, né, que aconteceu. E a gente passou, você tocou na pandemia, a gente passou por problemas aí também com relação ao negativismo, né? As pessoas provando que querendo falar que o jornalismo é errado. A gente sabe que existem N TVs que problemas, tem a questão política, que TV para um lado, para o outro, Sim. quem paga mais ajuda, mas as pessoas acabam generalizando, né? Sim. E a gente acaba sofrendo. Vai fazer alguma pauta, o pessoal que tá lá, você pega alguém de um lado ou do outro, acaba te criticando, te xingando. E aí, esse é um problema sério. Vocês já passaram por algum problema desse, assim? Alguém já ficou criticando? Falou assim, sai daqui, não vai me dar trabalho, não. Chegou a passar por algum problema? Eu quase apanhei já. Sério? Aham, sério. Por quê? Conta pra gente essa história. Não, mas é por uma questão, assim, como eu fazia... Eu gostava de fazer polícia, né? Na época que eu tava na Record, eu fiz muita coisa de polícia. E também, quando eu fui pro Comércio da Franca, eu fazia rádio e tal. E aí, ali eu fazia muita coisa de polícia. Então, uma vez que teve um roubo a banco em Patrocínio Paulista, eu acho. E aí, depois, os ladrões, eles vieram pra Franca e aí eles tiveram, né, troca de tiros com a polícia. E assim, foi uma coisa de doido. E eles ficaram num bairro, eu não sei se era onde eles estavam escondidos, enfim, eu sei que a polícia chegando e aí mataram 3 de uma vez, Nossa. né? E aí eu tava ao vivo no rádio, e aí eu falei uma coisa assim, eu falei uma coisa muito normal para nós que somos jornalistas quando a gente vai falar sobre as regiões do lugar onde a gente tá, né, da cidade onde a gente mora. Então, se não é uma região central, é uma região periférica. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Periferia, ou seja, tá na ponta, né? Tá na ponta, Exato. tá no extremo Exato. da cidade. Né? E aí eu falei que era região periférica. Meu Deus, a galera... Não, ao invés deles ficarem bravos porque os parças tinham morrido, não, eles estavam bravos comigo porque eu falei periferia no rádio. Não, eu tava tremendo porque eu nunca tinha visto tanta gente morta a tiro num lugar só. Segundo que tava mó galera, assim, e muita gente. Tinha muita gente. Muita gente, muita polícia. E eu tava tremendo, foi a primeira vez que eu tinha entrado ao vivo na rádio com o Daniel Rodrigues. Nosso saudoso Daniel Rodrigues. Que era assim, né? Fazia polícia como ninguém. E aí eu tava muito nervosa por aquilo. E aí ainda
A pessoa queria me bater, porque eu falei que era periferia. Mas o cara tava do lado te xingando? Aham, tava me xingando. Aí, mano, você não tá na periferia, não. Não, eram mulheres. Aí eu acho que eram mulheres dos parças. Entendi. Tava cheio de mulheres lá. Tava. Entendi. Que coisa, Ana. E você sofreu. E aí acabou indo embora tranquilo, mas não aconteceu nada. Aí eu fiz tem até uma foto emblemática desse dia. A viatura da polícia estava com a porta aberta. Pensei comigo, se vierem pra cima de mim, eu entro aqui dentro. Ninguém vai querer me bater aqui dentro. Exato. Não é? Alguém vai ter que me proteger dentro da viatura. Pronto, resolvi o assunto. Ah, que ótimo. Mas, assim, acho que essa foi a coisa que eu mais sofri, assim, de xingamento, sabe? Desse tipo de coisa. Mas essa questão de apanhar é muito interessante. A gente estava uma vez na redação também, e a gente estava num sábado à tarde, se eu não me engano, a gente estava lá terminando o jornal. Aí, de repente, do nada, o fotógrafo chegou lá com o árbitro de futebol, né? Aí o Dirceu, eu falei, Dirceu, por que você trouxe o árbitro pra cá? Porque ele ia apanhar. Falei, por que ele ia apanhar? Parece que estava tendo um jogo entre duas regiões, né, da várzea. Acho que era, não lembro se era Aeroporto Santa Cruz, alguma coisa assim. E aí o árbitro acho que apitou pênalti pra alguém, e aí os caras invadiram o campo, queria bater no árbitro. Aí o Dirceu pegou ele e levou ele pra redação. Eu falei, você trouxe ele pra cá? E se o povo invadir aí, vai bater na gente aqui. Vamos ver se a gente tem essas histórias. E você, Carol, teve alguma história assim que te marcou, pelo menos? Eu não me lembro. Eu já, óbvio, né, entrevistado que é mal educado, que não quer responder. Grosso, já teve casos... Eu acho que o que eu lembro mais, assim, foi um dia que eu fui entrevistar uma pessoa, ela não gostou da pergunta, saiu, me deixou... No vácuo? No vácuo, aí eu revivi aquele meme do senhora, sabe? Saí correndo, chamando a pessoa, assim, senhor, vem, não vou falar o nome da pessoa, obviamente. Fora do ar você vai ter que falar. Mas saí, senhor, volta, assim, e tava filmando, porque foi na época logo que a gente passou a não fazer só o impresso, assim, a gente tinha que fazer vídeo para todas as matérias. Então tem isso registrado, que é uma beleza, assim, eu saio correndo atrás da pessoa. Tem esse vídeo, então? Existe esse vídeo. É um meme. Já existe um meme, sai lá. Vamos procurar. Não, na época fizeram meme, foi pra internet, Sabe, porque mas realmente... isso foi antes do senhora, não foi, não? Acho que você seria mais meme que ela. Eu acho que eu seria mais, viu? Porque eu não lembro exatamente, mas foi muito, assim, eu saí correndo. Mas já teve vários casos. Eu acho que, assim, muitas vezes o entrevistado, ele desconta na gente, né? Dependendo o assunto, é terrível. Principalmente aquelas matérias, é que a gente agora não cobre mais, né? Mas principalmente aquelas matérias das quais você vai muito pra fazer o enfrentamento, né? E aí a pessoa acha que você é o inimigo dela, né? Com uma pergunta. Então, por exemplo, já aconteceu que na época tinha muito, que eu não me lembro quem que fazia. Tinha uma... chamava, acho que é Padoca Legal. Era uma coisa do Ministério Público, que visitava as padarias de manhã, uma coisa meio assim. E aí eu me lembro que às vezes tinha que fechar a padaria, porque tinha alguma coisa ali que não era correta, né? Que não estava dentro das diretrizes ali, sanitárias e tal. E aí a gente, né, tava acompanhando aquela diligência ali e tinha que fazer a pergunta, né? Tá, o que aconteceu, né? Por que isso não estava dentro das normas e tal? Daí os caras ficavam muito bravos com a gente, assim, né? Achando que... E assim, engraçado que nós jornalistas, nós só fazemos as perguntas. Exato. Os caras cometem os seus erros, eles têm que responder pra justiça, pra polícia, pra alguém, e nós só estamos querendo dar oportunidade pra eles se defender. Exato. E eles ficam bravos com a gente. Né? Exatamente, porque o papel do jornalismo é mostrar, né? Os dois lados sempre, né? A gente fala que a gente é fofoqueiro, querendo ou não, a gente é fofoqueiro mesmo. Por sinal, mas a gente fofoca, porque se acontece alguma coisa, a gente tá fofocando pro resto do povo. Sim. Então, na realidade, a gente é um tipo de fofoqueiro do bem, vamos dizer assim, né? A gente é um fofoqueiro que ouve mais lados. de um lado da Exatamente. história. E isso é que é legal. Mas eu acho que o nosso papel é esse. Sim, Nosso claro. papel é ouvir os dois lados, publicar isso e deixar que quem tire aí a sua conclusão é o leitor. Sim. Né? A não ser o texto opinativo, que é ali o crítico, essa é uma opção. Mas o nosso papel de jornalista é esse, mostrar a situação e ouvir. A gente não tem que acusar, não tem que... sim, contar, né? A gente tem que contar aquilo que aconteceu. Exatamente. E aí a pessoa, quem tá lendo, quem tá assistindo, ou quem tá ouvindo, é que tem que, né, ponderar. Você falou do negócio do campeonato varziano, eu me lembrei, se você me permite. Claro. Quando eu tava fazendo faculdade, no último ano, né, teve o trabalho
trabalho experimental, né, que era o TCC. E aí fez eu e uma amiga, chama Carol também, Ana Carolina também. E aí nós fizemos a respeito do Complexo Aeroporto. O nosso trabalho foi totalmente em cima do Complexo Aeroporto inteiro, desde o primeiro até as adjacências lá, todas. E aí, na época, não existia, assim, não era possível a gente fazer um site que, né, fosse mais barato e tal. Então, a gente fez um blog. E a gente vivia recebendo ameaças nesse blog, porque as pessoas podiam comentar, né, nos blogs da vida. Então, a gente vivia recebendo ameaças. E, assim, o nosso trabalho do TCC, na verdade, foi sempre... Qual que era o nosso objetivo? Era contar que saía muito mais matérias ruins do Complexo Aeroporto do que matérias positivas. Só que o bairro era um celeiro de pautas positivas. E por que a imprensa só dava coisas ruins? Porque não tinha porta-vozes dentro do bairro para mostrar as coisas boas. Para disseminar as coisas positivas. Então, o nosso primeiro semestre foi levantar todas as pautas que saíam ao longo daqueles meses. E aí, depois, ao final, com a nossa assessoria de... levantar pautas positivas, campeonato varziano, aulas de futebol, de judô, tudo quanto era coisa boa que saía dali, a gente botava na imprensa. E aí a gente teve, assim, ó, uma discrepância, sabe? Só coisas positivas, assim, coisa de 150 matérias contra 30 homicídios. Sabe assim? Só que a gente tinha muita coisa boa. Então, a nossa pegada era essa. E aí, então, eu lembrei agora por conta das ameaças que a gente sofria no blog, mas no final das contas, ao final do nosso projeto, a gente recebeu depois muitos agradecimentos, principalmente vindos dessas pessoas que nos ameaçavam, falando, né, agradecendo que a gente estava mostrando o bairro de uma forma como nunca ninguém tinha visto na cidade. Nossa, muito bom. Foi bem eu lembro que nessa época que vocês fizeram até um jornalzinho impresso, fizeram uma capa linda, maravilhosa, que eu não sei nem quem fez. Então, acho que... Acho que foi ele, mas né? foi uma foto, você tá falando da foto aérea? É isso. Thiago Brandão, que fez pra gente. E a diagramação foi uma pessoa que fez, eu nem sei. A pessoa era muito boa. Quem que é, né? Na verdade, você não fez o jornalzinho, você fez pra nós o infográfico. O infográfico, e que foi o infográfico. Não, a gente tenta alguma coisa. Gente, mas ó, com relação a tudo isso, vamos fazer um paralelo sobre o jornalismo e a assessoria de imprensa. A gente sabe que no jornalismo a gente tem aí muita pressão, né? Pressão de fechamento, né? Você tem que terminar uma matéria porque o jornal, pelo menos o jornal impresso precisa rodar, e você tem que mandar, tem que rodar, tem que chegar, tem que ser distribuído e tem que estar na casa do leitor até 3 horas da manhã. Então, a gente sofreu muito isso durante muito tempo. E aí eu quero saber com vocês a diferença disso para assessoria de imprensa, porque assessoria, querendo ou não, você tem uma elasticidade maior, tá certo? Sim. Que você tem o seu cliente, tem que divulgar o seu cliente na mídia, não pode perder o timing, mas essa diferença de pressão para fechamento é grande, não é? Eu acho que assim, a diferença entre esse jornalismo mais hard news, essa coisa que tem mais esse tempo, né, para ser cumprido, realmente a assessoria de imprensa, ela trabalha com um pouco mais de tempo, mais flexibilidade e tudo mais. A assessoria de imprensa, assim, eu vejo com bons olhos, porque é uma forma da gente poder estar sempre ligada no jornalismo diário, porque a gente está sempre antenado no que está acontecendo, né? Quais são os jornais que existem, os programas de rádio, os jornalistas atuantes. Então, de certa forma, a gente fica meio assim, no meio do caminho. A gente fica com um pé no jornalismo, ali nas redações, com contatos com os jornalistas. Muitos foram nossos colegas, muitos se tornaram amigos ao longo dessa trajetória. E a gente acaba criando muito mais contatos como assessor do que jornalista em si, né? Exatamente. E a gente conhece muita gente. Agora, eu tive até uma grata surpresa, que eu tenho um cliente que é produtor rural e influenciador do agro, e ele esteve visitando uma feira em Guaxupé, que é uma grande feira da cafeicultura lá da região do sul de Minas. E aí, um dia antes dele ir, eu falei, cara, eu preciso, né, ver se ele consegue dar alguma entrevista, alguma coisa. Eu falo com outro. No final do dia, ele foi com uma agenda de 7 entrevistas
para ter afiliada do SBT, Record, rádios, portais, assim, ele foi super recheado. Ele queria passear pela feira e não conseguiu fazer nada. Só deu entrevista. Só entrevista. Aí eu falei pra ele, judiei de você? Judiei. Da próxima a gente diminui um pouco. Diminui. Mas o objetivo foi concluído. Claro. E assim, eu não conheço esses jornalistas, né? Mas agora são meus contatos para tudo e qualquer coisa que eu fizer naquela região ali. Então, a assessoria de imprensa, ela é muito gostosa por isso, sabe? Porque a gente consegue ter um bom contato, um bom relacionamento com os jornalistas, né? Eu e a Carol, nós nunca trabalhamos juntas, mas nós temos hoje contato porque ela trabalha no portal da CIF, eu tenho os meus clientes, então tudo eu mando pra ela. Muitas vezes ela fala, esse não dá pra emplacar, tá? Eu entendo, compreendo, mas eu tenho que continuar mandando e perguntando pra ela, você acha que dá certo? Aqui é a mesma coisa, esse né? É o papel da assessoria, né? Ela tem que lhe mandar e entender, na realidade, também, porque não é tudo que dá pra emplacar. Sim. Mas o papel seu, mesmo que não emplaque, é mandar. Exatamente. Porque você tá divulgando o seu cliente com esse papel. Uma hora chega algum assunto que é interessante. E ontem até fiz uma reunião com uma pessoa e ela me falou uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas, principalmente assim, em marketing, né, os heads de marketing, as agências de marketing, eu acho que elas pensam muito errado em relação a nós assessores, principalmente. Porque eles pensam muitas vezes assim, ó, tem que mandar textos, né, releases dos clientes que falem bem, né, aqueles textos mais comerciais, aquelas coisas muito assim. Não emplaca. Os nossos pensamentos lá na assessoria de imprensa da Casa da Comunicação, o nosso DNA é jornalismo. Exato. E nós tentamos fazer matérias que você, aqui na sua redação, vai olhar e vai falar, cara, que legal. É número, é uma coisa positiva, que legal, vou emplacar. Exato. Eu quero que ela leia lá na redação dela e fale, poxa, que legal isso daqui. Sabe, por mais que eu esteja emplacando um cliente, mas eu quero que isso seja em segundo plano. Eu quero que vocês, jornalistas, consigam ler e falar, que bacana, eu acho que o mundo precisa saber disso. Exato. Né? Então, a gente não pode perder esse time de jornalista, de estar sentado ali na redação e receber aquele texto. E eu né? acho que até o segredo é isso mesmo, porque um portal, um meio de comunicação, ele não vai emplacar se aquilo não tiver uma história legal, porque o jornalismo é isso. Somos nós contando histórias, né? O legal é isso. Então, assim, se você não tiver isso, se aquilo não for uma ação que realmente vai impactar alguém, que a pessoa, que você enxergue que realmente a pessoa vai gostar daquele assunto, vai ser de uma forma que ela vai ler mesmo, que aquilo vai impactar ela, não vai emplacar. A pauta tem que ser boa, né? Eu acho que o que acontece, eu sei que existem releases diferentes, né? Sim. Possivelmente tem um release que ele vai falar muito bem de um produto e só falar daquele produto em si. E esse release, ele é muito merchan, como a gente diz, né? Ele é muito propaganda e para emplacar, a não sei que seja pago, não vai. Sim. Agora, se você conta uma história, insere esse produto nessa história, é muito mais fácil você vender esse produto do que você ficar falando daquele produto diariamente. Exatamente. É uma forma de publicidade mesmo, né? Mas de uma forma mais efetiva. Que eu acho que é muito, assim, que hoje eu, pelo menos, enxergo, assim, que os meios de comunicação perderam um pouco de publicidade, porque migrou, né? O pessoal deixou um pouco, porque antes, assim, os publicitários, tudo, enxergavam nos meios de comunicação. Hoje em dia, eles fazem isso com os influenciadores, né? Nas redes sociais. Então, por isso que tem todo mundo, assim, se movimentar e mudar. Porque os próprios influenciadores fazem isso. Eles usam os produtos, mas eles contam histórias através daquilo, né? Porque se ele só usa ali e fala, é bom. Tem até vários casos, né, de pessoas que fingem que estão usando ali. Então, hoje as pessoas não caem nisso. Então, eu acho que isso acontece também com aquilo que a gente está assessorando. A gente tem que transformar aquilo numa coisa que, de fato, seja atrativa para quem está vendo. Sim. Que ela acredite naquilo, que ela fala, nossa, isso é legal, isso aqui realmente funciona, isso aqui, olha que história legal, que formato legal, como que a pessoa realmente usou, que a pessoa realmente vai comprar aquela ideia. É interessante a questão de assessoria, porque os clientes também não são fáceis, né? Não. Tem os clientes que são ótimos e tem os clientes que são problemáticos. Aconteceu recentemente um problema aqui, num local muito grande aqui em Franca, e aí a imprensa deu a notícia, tal, o que aconteceu. Aí uma das pessoas, um dos repórteres, ligou na assessoria desse local perguntando o que aconteceu. Aí a assessora falou assim, não sei o que está acontecendo, porque o que está acontecendo? Deixa eu me inteirar. Aí ela ligou
para responsável pelo local. Falou assim, ó, estão falando isso, o que está acontecendo? Ah, aconteceu sim. Ah, mas você não avisou a gente? Ah, é que a gente não queria dar alarde, não queria falar. Cara, se você não confia na sua assessora, sua assessora não vai divulgar o que aconteceu. Ela precisa estar por dentro para poder fazer a sua defesa. Mas aqui no interior de São Paulo, principalmente aqui, mais aqui, perto de Minas. Mais pertinho aqui. Mais pertinho. Puxando. Vai puxando pra cá. Vai pra cá. As pessoas não sabem o que é uma assessoria de imprensa. E eu sinto te dizer que esse tipo de coisa acontece... É mais comum do que se imagina. Muito mais comum. Cara, muito mais comum. Qual deveria ser a posição da diretoria do local? Aconteceu, ligar e falar assim, ó, aconteceu isso, vamos fazer um release falando sobre o que aconteceu referente a isso e distribuir para os meios de comunicação. E a assessoria precisa saber o que está acontecendo para ela poder responder. Sim. Cara, porque ela é quem vai te ajudar ali. Ai, me veio uma frase feia. É muito feia. Fala. Se precisar, você corta. Tá. Mas a assessoria de imprensa é igual marido traído. É o último a saber das coisas. Não, isso é Cara, mas é isso que acontece. Não, esse é o pior, né? Na isso realidade, que acontece. É o último a saber. É o último a saber e, assim, principalmente pelo próprio... E é o primeiro a ser cobrado. Não, é o primeiro a ser cobrado por que não emplacou, por que não mandou, por que não tá vindo demandas, né, da imprensa e tudo mais. Só que muitas vezes eles não nos contam as coisas. Eles resolvem fazer coisas por aí e não contam, não. Depois você fica sabendo por alguém... Por um terceiro. Ou pela rede social, você fala... E é exatamente o caminho inverso que deveria ser feito, né? Exato. Porque por mais que, assim, talvez o caminho ideal não fosse soltar um release, mas a assessora tinha que estar... Exatamente. A par para saber o que ela ia responder, para ela já ter uma estratégia pronta, porque... Se foi num local grande, com um monte de testemunhas, era óbvio que isso ia sair, gente. Era um local aberto, grande, com muitas testemunhas. Teve uma testemunha até que tá por aqui, falou disso tudo. Não vou falar o local para não ter problema. Mas aí, e era local aberto, gente. E é um local público. Todo mundo ia dar a informação. Então, a assessoria, que não é daqui de Franca, normalmente é terceirizada de fora, ela precisava saber, porque os repórteres vão onde? Na assessoria. Porque se você vai na diretoria, não responde. Não fala nada, fica até bravo, quer te proibir de entrar no lugar, você não vai filmar nada aqui, não pode. Gente, é totalmente errado. E a assessoria precisa saber. Mas eu acho completamente errado mas isso. eu acho que nas grandes cidades, e principalmente em grandes empresas, eles têm um peso muito maior, eles dão um peso muito maior para assessoria de imprensa, uma importância muito maior para assessoria de imprensa, para relações públicas, do que por aqui. Eu acho que aqui acontecem muitas coisas e assim, as pessoas são muito amigas, são muito camaradas, né? Então, muitas vezes o cara já liga, às vezes um veículo de comunicação já liga para um cliente meu e ali eles já ao invés do meu cliente falar assim, você liga para minha assessora e aí depois ela me pontua e tudo mais, né? Então, muitas vezes o cara quer ser camarada e ele esquece que ele paga uma assessoria de imprensa. E qual que é a importância dessa assessoria, né? Então, eu acho que a gente vive muito isso aqui. E eu acho que tem que evoluir muito ainda na cabeça das pessoas que contratam assessoria a importância e o papel da assessoria. Porque muitas vezes acontece, né, alguma coisa, a assessoria fala, não, vamos por esse caminho. E eles têm essa dificuldade em entender que aquele caminho realmente é o mais correto, que é o que a gente tem que tomar, porque que são os profissionais que estão aptos a decidir aquilo, né? A falar, não, é isso que a gente tem que fazer. Então, eu acho que ainda existe um caminho a percorrer ainda nesse sentido. Minha grande dificuldade é justamente mostrar para o cliente que eu tenho a capacidade de montar essa estratégia e mostrar esse caminho para ele. Né? E muitas vezes eles contratam, né, a nossa assessoria e eles não nos escutam em absolutamente nada, para nada. E depois acontecem coisas e aí... Você vai falar, eu te falei, e aí não, na verdade, a gente não pode nem falar, eu te falei, porque nem deu a oportunidade pra gente falar, né? Então, eu acho assim, é uma grande dificuldade mesmo, sabe? De poder colocar o nosso papel. E hoje, quase que assim, todos os dias da minha vida, eu tenho que explicar para um cliente, para um prospect, o que eu faço. Porque as pessoas não sabem. Eu não tenho muito esse lado, né, experiência nesse sentido, porque a minha experiência em assessoria foi sempre muito voltada para política, né? Agora que eu tô numa instituição, numa associação, tô na ACIF, mas o meu papel principal ali não é assessoria. Eu faço isso quando a assessora principal não tá, eu sei
fazer, Sim. mas não é minha função principal. Eu continuo escrevendo, continuo contando histórias para o Portal Recife. Agora um pouco voltado mais para os associados, contando a história mesmo dos nossos clientes, aí, das empresas de Franca, falando mais para essa parte empresarial, comercial, mas continuo nessa parte do jornalismo mais em si do que assessoria. Eu tenho a minha experiência com assessoria antes, é muito política, né? Então, acaba sendo um pouco um viés diferente. Eu não mando material. Eu ia perguntar esse paralelo também, você fez política também. Fiz. Se existe muita diferença entre a assessoria política e a assessoria empresarial. Se você consegue ver essa diferença em si. Ai, eu acho que tem muita, né, diferença, é muita coisa. E eu atuei em assessoria política, tanto numa cidade muito pequena, que é a minha cidade natal, porque eu fiz estágio e na época eu fiz na prefeitura de lá, então assim, eu assessorava o prefeito, então eu tive essa experiência de estar ali no poder. E eu acho que, infelizmente, a assessoria política, a gente acaba mais apagando incêndio o tempo inteiro, né? Que é aquela coisa, assim, o tempo inteiro. E não é tão voltado para essa parte de mandar a matéria. Na minha época, em Guaíra, eu ainda fazia muito isso. Porque como ele estava no poder, todo dia tinha matéria, todo dia tinha notícia. Então, eu cuidava dessa parte dos releases. Então, eu tinha esse contato mais próximo e com o jornalismo, com a comunicação mesmo. Mas aí já minha outra experiência com política foi muito em campanha, que é uma loucura, que é aquela coisa assim, ó... Você pegou uma campanha ferrenha, eu né? peguei duas, assim, muito... Uma principalmente porque foi uma eleição municipal e assim, foi tudo, a, né? a última antes para presidente, né? Foi a última eleição municipal, né? Foi a última eleição municipal, em 2020. Em 2022, eu peguei uma eleição para deputado. Para deputado também. Então, assim, é aquela loucura. É uma coisa, assim, que... Realmente é uma experiência muito diferenciada. E o político, às vezes, é mais difícil de ouvir a gente, né? Porque ele sabe o que quer, ele conhece, e aí você fala, não, vamos por aqui que é o melhor caminho. E ele, às vezes, não te ouve, ele segue a seu, né? Mas eu acho que o mais difícil da política é que tem muita gente junto. Não é, você não assessora só ele. Não assessora uma pessoa, é uma equipe imensa. Sabe? Com... E assim, e muitas vezes o assessor pessoal é o filho, é o primo, é o tio, é o marido, é a amiga. Aí a tem gente isso. dando palpite. E assim, aí é muita gente. Eu acho que essa é uma grande diferença. Quando você assessora uma pessoa comum ou uma empresa, né? E quando você assessora um político. Né? O objetivo é sempre ganhar ou permanecer ali no poder, enfim. Eu acho que é muito difícil. Eu fiz também uma campanha da qual ele ganhou. Mas foi uma experiência que eu não gostei, não me senti bem, não fiquei bem pelas coisas que eu vi, pelas coisas que depois eu sofri, eu não gostei. Mas a gente nunca pode cuspir pra cima, né? E nem no prato que a gente comeu. Assim, foi uma experiência que foi bacana e que dá pra eu conversar sobre isso e dizer que eu não gostei. Mas eu acho que, assim, fazer assessoria de político pra político tem que ter a política na veia. Tem que brotar ali. Você tem que gostar, de política principalmente, não, sabe? E eu tô aqui rindo, porque, tipo assim, eu participei de 3 campanhas, eu perdi as 3, gente, não me contratem. O problema é a Carol. O problema sou eu, não me contratem, porque aí eu me lembrei que eu participei lá em Guaíra, porque ele era prefeito, ele não foi eleito. Ele era prefeito, ele tava com a máquina na mão, Carol. Com a máquina na mão. Não conseguiu ganhar. Carol do céu, eu vou te falar. Eu vou falar, gente, olha, perdi já a oportunidade de emprego agora. Aí, eu tô minando o meu futuro. Se você queria um futuro aí na área política, já deu uma queimada. Mas eu Carol. acho que, assim, seria muito legal se a gente tivesse oportunidade de trabalhar com isso em Brasília. Pra gente aprender, sabe como que deve ser? Porque ali você faz escola, né? Você faz uma faculdade ali, com qualquer coisa que você fizer ali, seja poder legislativo, enfim, qualquer um ali que você conseguir, executivo, você faz uma escola. E aí depois você trazer essa bagagem. Só que assim, pro cara te ouvir, mesmo com uma bagagem, você tem que convencer 57 pessoas. Até convencê-lo. E aí é só quem tem a política na veia, a oratória, a forma de como conduzir e tal, pra conseguir isso, sabe? Não é o meu caso.
A assessoria de imprensa, a gente sabe que aqui em Franca tem a deputada, né? Ela acho que tem 5 ou 6 assessores de imprensa ali com ela, 5 ou 6. Então, é uma equipe de assessoria, né? Então, tem Mas que não são só eles, né? eles têm que estar tem todos uma galera. uníssonos ali para poder trazer essa informação. Gente, Verdade. não é todo mundo que é igual, Sim, né, cara? com então certeza, é difícil. E na verdade eu acho que também não são todos assessores de imprensa, né? Tem, não, uns tem os assessores, diferentes sim. ali. Gente, é muita coisa, muita função. Só que aí, Não, eu assim, acho ó, que o deputado pode ter até 18, 12 Só ou que aí 13 assessores, coisa assim. resolve falar assim, olha, você tem que ir por esse caminho. E aí 17 fala, não, você não vai por esse caminho. Só que a pessoa quer ir por aquele caminho daquela única pessoa. Não, aí leva pro deputado, aí leva pra aí discussão, é- aí não, tem é que com- pôr, bater na mesa, subir e falar assim, por ó, isso que aqui eu o acho pai que- manda e aí Eu acho já que é era. por isso que a assessoria política ela tem que ter a política na veia. Tem, pra a pessoa ela tem que conhecer. consiga defender aquilo. Eu Exato. acho que a gente, eu pelo menos não tenho esse perfil. Não. Nasceu pra você. A meu favor, eu também não era a chefona não, viu, gente? Eu sempre fui ali embaixo. Eu Mas respeitava alguém, né, Carol? eu respeitava alguém, ouvia alguém, era subordinado, então a responsabilidade não é só minha. Meninas, a gente falou que o jornalismo tá aí mingando, né? Vamos dizer assim, minguando e tal. Mas a gente torce para que ele dê um up novamente. E eu queria que vocês dessem um conselho para as mulheres que gostariam de ingressar no jornalismo, tanto no jornalismo quanto na assessoria. Porque a gente falou de muitas coisas, mas a gente sabe que é muito bom, né? É gostoso contar história, é gostoso fazer, é gostoso Falei, falar. Carol. É maravilhoso. Traz alguma coisa de bom. O que você fala assim, ó, gente, ó, é a íris dos meus olhos o jornalismo por isso, isso. Não, eu acho que a dica pra quem quer realmente, assim, eu acho que, assim, espaço pra todo mundo tem, né, gente? Eu Tem. acho que O sol é pra todos. O sol é pra todos, dá pra todo mundo fazer ali. Eu acho que o importante é você se dedicar, você realmente amar aquilo que você gosta, você amar aquilo que você faz, porque não é fácil. Não. Vão ter dias maravilhosos, histórias maravilhosas pra você contar, mas vão ter histórias também que não são legais. E então, eu acho que é realmente fazer aquilo pelo motivo certo. Fazer porque você gosta, porque você quer ajudar alguém, porque você quer contar a verdade. E ficar focado nisso. Estudar, saber que nessa área, principalmente hoje em dia, você vai precisar realmente ser múltiplo, fazer Exato. de tudo um pouco. E que não vai ser fácil, mas que vale a pena. Eu acho, assim, que vale muito a pena. Eu sou muito feliz na minha profissão. Eu acho que eu consegui, desde que eu me formei, eu atuo na área. Cada hora, assim, não é uma coisa fácil. Você sempre, às vezes, não sabe o dia de amanhã, né? O que vai acontecer. Mas uma coisa no jornalismo também que é muito legal é que a gente não tem rotina, né? Não. Cada dia, assim, você não sabe o que vai acontecer. Quando eu tava no jornal impresso, então era pior, né? Quando você chegava achando, nossa, hoje vai ser um dia tranquilo. Não, e hoje eu vou sair daqui e vou Hoje fazer eu vou tal sair coisa. Aí você não consegue cedo, vou sair. fazer. Aí chegava, Não tem programação. gente. a pauteira, tipo, falava, não vai ser isso, Carol, vai mudar, vai fazer isso. E assim, você vai... Eu já acompanhei coisas muito legais em Franca. Quando a Tocha tava aqui, eu fiz todo o percurso junto. Meu joelho sente até hoje. O bispo, quando morreu e foi enterrado na catedral, que foi um acontecimento, uma novidade em Franca, também participei. Então, assim, teve várias coisas, histórias muito legais, histórias muito tristes que me abateram também, história de, às vezes, você entrevistar uma pessoa, depois ela falecer e você ficar baqueado com aquilo. Então, assim, é uma coisa que vão ter momentos maravilhosos e momentos que vai te... Mas é o amor que faz a gente continuar contando as histórias, ver, assim, você ouviu uma história e ali naquele momento que você tá ouvindo, você vê a forma como você vai contar aquilo, qual que é o melhor jeito. Eu acho que isso tudo é muito legal, isso encanta muito. E tudo tá ali, né? Você já começa a fazer a matéria ouvindo o entrevistado, né? Você já começa a pensar qual que é a minha saída, por onde eu vou, você já começa ali. Não assim, eu acho que cada um tem um jeito, né? Exato. Mas, tipo, eu gosto de levar meu caderninho, eu vou escrevendo Ah, eu tudo também e anotando só, tipo, nossa, essa daqui vai ser meu título, essa é a frase que chama, essa que eu gravo tudo, né, obviamente, pra ter ali, pra poder depois confirmar tudo, se eu tiver alguma dúvida, mas eu vou escrevendo e eu acho aquilo maravilhoso. Tanto que tem o contrário também, né, gente? Tem aquelas matérias que a gente vai fazer e fala assim, Onde que eu me enfiei, meu o Deus? que eu vou fazer aqui? Como eu vou tirar a lente dessa pedra, né? Não, já teve entrevistados maravilhosos, que eu ia, fazer aquela pergunta assim, não. Nossa, Eu não sei, gente. Aí você fala, não, e você peleja, né? Não, você tem que arrancar tirar alguma essa coisa da mochila, pessoa. né? É bem horrível. Aí você tem que contar a história e
o trechinho que você conseguir dele, assim, e ele disse, vai ser legal. É isso. Bem assim, né? Eu acho que a dica que eu dou, essa é a primeira coisa, você tem que ter dom em alguma frente, você tem que ser uma pessoa comunicativa. Porque o jornalismo é isso, é a comunicação, gostar de se comunicar, de qualquer forma, seja pela escrita, seja pela fala, enfim. Mas eu acho que a maior dica, além de você ter a veia de comunicação assim bem latente, é você saber que você não vai ficar rico fazendo jornalismo. Eu ia falar, se você gosta, tudo bem, mas para ganhar dinheiro não. Entrar nessa área. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer fazer muito sucesso, se você quer... assim, a gente tá falando da nossa realidade, de Franca, que faz 15 anos que eu trabalho com isso, você deve fazer uns 25, Carol faz 10. Pouquinho. Então, assim, né, faz tempo que a gente trabalha aqui e a gente sabe da realidade onde a gente tá e o que a gente vive. Exato. Então, assim, se quer fazer muito sucesso, não fique aqui, né? Vá buscar outros lugares. E tem pessoas que a gente conhece, eu conheço pessoas que trabalharam em Franca, foram para a EPTV, foram para o Rio de Janeiro e é repórter de Jornal Nacional, do Fantástico e tudo mais. E se é isso que a pessoa quer. Mas eu falo assim, daqui, se você quer fazer o trivial, o trabalho, trabalhar como fez farmácia, vai trabalhar na farmácia X... e falar, eu vou ganhar dinheiro, depois eu abro uma farmácia pra mim, nanana. Com o jornalismo é muito difícil você fazer isso, né? Mas eu acho que assim, realmente, quando você é picado pelo bichinho da comunicação, do jornalismo, que você tem muitas oportunidades de conhecer histórias, você não consegue largar. Não. E eu quero contar uma história aqui pra vocês, porque assim, foi o ápice e a confirmação, embora todos os dias, gente, todos os dias, quase todos os dias, eu falo que eu quero largar a mão. Justamente por conta da incerteza. Porque eu tenho uma empresa, mas do zero, né? Mas a minha empresa vamos dizer assim, é nova. Eu não tenho uma carteira grande ainda de clientes que eu estou buscando ter. Mas você vê, desde 2019, né, eu tô pelejando. Não é uma coisa fácil, mas eu sobrevivo, tá dando tudo certo, tá todo mundo bem, tá todo mundo vivo. Mas quase sempre eu fico pensando, ainda falei pro Marco esses dias, Marco, acho que eu tô querendo jogar toalha, porque tá muito complicado. Mas o ápice, assim, pra mim, que foi a confirmação que eu tive de que eu realmente queria ser jornalista e que aquilo era o que me movia, foi que no dia do meu baile de formatura, em 2011, em janeiro, fevereiro de 2011, na tarde, antes do meu baile, eu estava na cadeia feminina, fazendo uma matéria com o Marcos Limonte, com o fotógrafo Marcos Limonte, sobre o trabalho que aquelas detentas faziam. E quando eu estava à noite lá no meu baile, em que eu levantei a minha taça sozinha, embora eu estivesse com uma multidão ali de, 2.000 pessoas, eu me senti sozinha no sentido, assim, a minha conexão com Deus, agradecendo que à tarde eu estava num lugar tão fora da minha realidade, né, de tudo que eu havia vivido, né, de tudo que eu já tinha visto na vida. E eu estava tendo uma oportunidade tão incrível de formar e saber que é aquilo que eu queria fazer, sabe? Então, eu acho que o jornalismo, ele nos leva a lugares que quase nenhuma profissão leva. Eu acho que a que mais se equipara a nós é político e médico. Porque médico, político, eles estão em muitos lugares, né? E nós também. Nós temos a oportunidade de ir numa cadeia e ver como é que aquelas pessoas vivem. A gente tem muita abertura, né? A gente consegue ir numa loja para entender como é que é feito o negócio, vai numa fábrica, como é que é feito aquele processo, conversa com o CEO de não sei do que, tem contato com vários jornalistas, entrevista o presidente da República, no outro dia tá em outro lugar que não tinha nada a ver com aquilo, que, né, às vezes tava lá no Bem Bom com o presidente da República, no dia seguinte tá lá... Tá no meio do mato, tá no meio do mato, droga. Exatamente. Então, assim, nós temos a oportunidade de ter contatos com histórias das mais diferentes que existem e conhecermos pessoas muito diferentes também e que nos trazem muita bagagem, da qual a gente aprende muita coisa. Fora que a gente tem muita amizade também, a gente conhece muita gente que também tem sonho com a comunicação e a gente vai se apoiando. Então, acho que o grande lance é esse. Vá pela comunicação, se é aquilo que te move, e se é por dinheiro, largue mão, principalmente no interior. Abandona. Mas eu acho que isso tudo evolui também, né? Tem empresas que valorizam, sim, mas né? É que é uma coisa cultural também, cultural, né?
Realmente, Exatamente. quem vai pagar mais são fora, é o pessoal das capitais. Até porque existe uma disparação também do salário da capital do salário do interior, né? Se você pegar a tabela, eles ganham mais que a gente. Mas essa minha amiga que fez faculdade comigo, a Carol, ela mora em São Paulo desde que a gente se formou. Ela trabalhou aqui em algumas empresas e depois ela foi embora e trabalha lá. Ela sempre gostou muito de jornalismo cultural, trabalhou no MASP como assessora de imprensa, aquele Museu da Língua Portuguesa e tudo mais. Ela gosta muito dessa pegada. Só que assim, ganha-se muito bem numa cidade grande, mas também gasta-se muito, né? Então, também tem muito isso, né? Acaba desequilibrando ali essa parte. Mas é uma pessoa também que sempre fala, eu acho que eu vou largar a mão, mas também não consegue, porque é um negócio que, assim, gente, é difícil explicar. É uma coisa que a gente ama e odeia. Exatamente. Eu, por enquanto, paralelo, só amo. Eu amo só, por enquanto. Você tá novinha, Carol, tem muito aí. Meninas, eu quero agradecer a participação de vocês, foi maravilhoso a gente falar sobre tudo isso. Quero agradecer a disponibilidade, a gente sabe que vocês têm muita coisa para fazer. A Ana tem o HF para correr atrás, agora melhoras para ele, né? Obrigada. O filho da Ana tá melhor já, graças a Deus. E o Marco tá por aqui, né? Semana. Hoje ele tá por aqui. O Marco semana passada tava viajando, a semana já tá de volta, sobrou tudo para ela, o menino com dengue, ser mãe, jornalista, não é fácil também. Não é fácil não. A maternidade também, ela suga um pouco aí dessa parte. Mas é maravilhoso. Mas é muito bom, Bom demais. Ana, obrigado pela participação. Eu agradeço demais o convite. Eu tava muito nervosa. No final das contas, virou um bate-papo super gostoso. Eu te falei que ia ser bem tranquilo. Se fosse pra gente ficar falando de jornalismo aqui, vai até 10 horas da noite. Horas. Eu te falei que seria bem tranquilo. Muito obrigada. E até a próxima. Vai ter, viu? Pode ter certeza. Carol, obrigado pela disponibilidade também. Sei que tá na correria total. Obrigado por ter aberto espaço pra gente aqui. Eu que agradeço, foi muito legal aqui. Também tava com medo, como eu falei lá no início, nunca fui entrevistada, não sou muito de aparecer, não gosto. A gente sabe entrevistar, sabe perguntar, sabe tirar o melhor, né, dos entrevistados, mas foi muito legal, Calista. Maravilha. Obrigado, Ana. Obrigado, Carol. Obrigado para todas vocês. Valeu, Pedrão. E obrigado para você que esteve com a gente. Um grande abraço e a gente se vê.